E aí, pessoal, vocês estão gostando da história? Então se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. E se você já passou por alguma experiência parecida com essa e você venceu, então conte aí nos comentários para que mais pessoas possam estar vendo e elas creem que elas também são capazes de vencer. Então, continuando a história, foi fundamental a perseverança, crer, confiar e obedecer. Então ali a gente deu continuidade com o nosso trabalho ali naquele bairro, onde todos aqueles dias que foi separado para fazer os cultos, com a permissão dada por Deus e pelos servos dele. E ali foi um trabalho feito da direção da igreja, não foi a gente que inventou. Então ali a gente fazia aquele trabalho, eram muitas pessoas que se reuniam ali. E a gente pediu para fazer na minha casa para ajudar meu esposo. Então ali foi fundamental aquele trabalho ali. E a gente percebeu o quanto foi importante, porque ali ele já passou a ficar mais animado, gostando daquilo que estava sendo feito. Ele ficava feliz com as pessoas chegando ali. E muitas pessoas foram alcançadas. E o bom é que eu continuei ajudando ele, de acordo com o que Deus me passou. Orando com ele, ensinando a jejuar, buscando o Espírito Santo, lendo a palavra para ele. E sempre passando confiança e ajudando em tudo que era possível. Ali a gente sempre se reunia os finais de semana, minhas filhas vinham para ali, porque chegou uma época que todas as minhas filhas foram morar na casa delas, porque todas casadas, e aí eu fiquei só com ele ali, mesmo ele enfrentando ainda aquela luta, mas ele já estava bem melhor, dava para me perceber o quanto que ele estava uma pessoa mais confiante, só que ele era bem calado, ele não era mais aquela pessoa que gostava muito de de ficar com aquelas brincadeiras desagradáveis que ele tinha antes. Não, ele passou a ser uma pessoa calmo, falava pouco, mas a gente via a aparência dele estava muito diferente de antes. Ele não tinha mais aquela aparência triste, assim, aquela aparência abatida, mesmo enfrentando uma luta que ele tinha uma dor na cabeça por conta do traumatismo craniano que ele tinha. E tinha que ainda estar tomando as medicações. Mas aí todas as quartas e os domingos a gente estava indo para a igreja, ele sempre ia com a gente. Quando a gente não ia no carro com o meu genro, a gente ia no ônibus, que era muito bom ir no ônibus. Aquele tanto de gente ali do bairro, muitas pessoas que dão fé. Então aquilo era um prazer muito grande que a gente tinha. E eu percebia que ele estava feliz com aquilo. E ali teve um certo dia, um dia pela manhã, ele pediu que era para mim fazer para ele uma galinhada, uma coisa com galinha, que ele gostava demais. Eu tinha comprado, tava tudo pronto, mas aí naquele dia eu falei pra ele, não, eu não vou fazer hoje, eu vou deixar pra amanhã, eu prometo que amanhã eu vou fazer. Era um dia de quarta-feira. Aí ele falou assim, não, Raimunda, logo hoje, mas tá bem, então não tem problema não. Aí eu fiz outra coisa. E ali a gente se organizou durante aquele dia, eu busquei com ele, falei da palavra, expliquei tudo, fiz tudo que estava sendo passado para ser feito. Ali eu até conversei com ele naquele dia, eu disse, eu quero lhe fazer um pedido. Não se preocupe com seu filho, David. Entrega ele para Deus. E hoje na igreja você não ore por ele, você vai orar por você. Hoje você vai buscar o Espírito Santo. A única coisa que você vai pedir para Deus é sua libertação e sua salvação. Peça a Deus só isso, não vá ficar pedindo nada pelo David. Entrega ele para Jesus e deixa que Deus vai fazer a obra. E aí quando foi a noite a gente foi para a igreja. Na quarta-feira, ali naquele dia ele chegou na igreja, ele sempre ia para a igreja, mas ele não levantava. Ele ficava sempre em reunião toda sentada, né? E nesse dia ele levantou, ele batia palma, alegre, ele estava até cantando, as pessoas até se admirou daquilo, porque ele não era de fazer isso. Mesmo ele já estando bem diferente como ele estava, mas ele não estava assim. Nesse dia ele buscou, ele batia palma, uma alegria. Aí a reunião terminou, a gente saiu para ir embora. Aí a gente foi para casa e quando chegou em casa, ele disse que queria comer cuscuz com leite. Ele sempre gostou muito de cuscuz com leite. Aí eu disse, tá bom, eu vou fazer. Aí ele pediu, né? E sempre eu gostava de fazer o que ele queria, era o que fazia para ele que sempre pedia. Mas tá certo, então. E aí eu fui fazer. Quando eu fui começar a fazer, o gás acabou. E era mais de 9 horas da noite, não tinha nem como a gente comprar um gás naquele horário, e só tava eu e ele. Aí eu percebi que meu filho David estava sentado nas casas, não na casa lá do vizinho, não, lá de trás, com alguns amigos dele lá, que nesse tempo ele ficava muito assim, por aquele bairro onde eu morava. E ali eu falei para meu esposo assim, então,
gás acabou e vamos fazer. Vamos na casa da nossa filha, a Kate, que ela morava na rua um pouco mais abaixo. Aí a gente desceu, eu perguntei pra ele, primeiro, você tá sentindo alguma coisa? Você vai dar conta de ir? E ele disse, tô bem, graças a Deus, não tô sentindo nada, tá tudo bem. Tem certeza que tá bem? Tenho sim, certeza, não tô sentindo nada. Então a gente, vamos lá pra gente fazer lá, pra gente jantar lá com ela. E aí a gente desceu, ele desceu bem, a gente foi calmo, caminhando devagar, a gente não tinha com pressa. E aí a gente desceu, quando chegou na porta da casa da minha filha, aí eu já percebi assim que ele deu uma dificuldadezinha para subir aquele batente, que não era tão alto, mas ao mesmo tempo era. Mas ali eu ajudando ele a subir, aí ele subiu. Só que eu percebi, ele estava um pouco cansado. Aí logo que ele entrou dentro de casa, ele começou a ficar com a falta de ar. Ali ele começou aquela falta de ar, e ele procurando respirar e não conseguia, a gente tentando ali ajudar de alguma forma, e ele se debruçava por cima de um balcão. Aí a minha filha, não, deita aqui na cama do Gabriel, que já tinha o Gabriel. Aí deitou lá um pouco, ele não conseguia com aquela falta de ar, e a gente fazia de tudo e nada. E eu tava sem celular nesse dia, minha filha que tava sem internet, a gente sem poder buscar ajuda. Aí logo em seguida, meu filho Dave viu que a gente desceu, ele chegou lá. E ali naquela hora, ele começou cada hora piorando mais. Aí a minha filha, não, deita na minha cama, pai, deita aqui. Aí a gente deitou ele lá nessa cama lá, e eles caçando respiração, e a gente dando massagem e orando, e a gente tentando animar ele, nada dele melhorar, cada vez ele tava piorando. Aí a gente sem conseguir ajuda ali naquela hora. Aí eu pensei de ir na casa da vizinha, rapidão, né, pra pedir ajuda pra ela. Aí eu voltei, aí ele deitou na cama da minha filha, e ele parecia que tinha desmaiado. E aí a minha filha começou a conversar com ele, pai, por favor, pai, volta aqui, eu quero conversar contigo, pai. Pai, não vai embora agora não, pai, eu quero falar com o senhor, pai, vai, volta, pai. E ali ele apagou ali naquela hora, né? Parecia que ele ficou assim tão estranho naquele momento que fiz. Aí o meu netinho pequenininho, ele conseguiu subir na cama, agarrado pela coxa da cama, se subiu e deitou do lado dele, passando a mão na cabeça, e minha filha falando, pai, volta aqui, pai. Aí naquela hora que a gente fez uma oração, repreendendo o espírito da morte, o mal que quisesse levar a alma dele pro inferno, fez uma oração e segurou na mão dele e falou com ele assim, pai, tudo que eu falar, o senhor confirma aqui comigo, viu? E aí ela falou assim, pai, entrega a sua vida para Jesus, o senhor entrega a sua alma para Jesus, o senhor quer entregar agora. E ele confirmava que sim, apertando na mão dela. Tudo que ele falava, ela confirmando. Ele confirmava ali na hora. Aí a gente pediu o Dave, tá ali já agoniado, pediu o Dave, vai pedir ajuda ali, o seu Tiago, que era um senhor lá que trabalha de táxi, mototáxi, pra vir aqui urgente, pra gente levar ele pro hospital. E demorou muito, demorou e nada, e a gente ali naquela agonia, ele já daquele jeito praticamente desfalecido, só que ele segurou na mão da minha filha, muito forte mesmo. Ali na hora, eu olhei pra face dele, eu percebi que ele tava partindo. Eu falei pra minha filha, Kate, teu pai tá indo embora, ele tá partindo, Kate. Ela, não, mãe, não é, mãe. Eu disse, Kate, olha o jeito dele, olha o rosto dele, olha os olhos dele. Eu vi que a luz dos olhos dele tava assim, apagando, parecia que tava sumindo a luz dos olhos. Ali praticamente ele ficou paralisado, agarrado na mão dela com aquela força. E eu corri na casa da vizinha pra avisar de novo que a gente ia ter que ir pro hospital. A Kate ficou com o menino dela, o Gabriel. Eu entrei no carro com o meu filho David, onde meu filho David ficou no banco de trás, colocou a cabeça dele nas pernas dele, e eu fui na frente com o senhor lá. E ali, a gente naquela carreira, uma pressa toda para chegar logo no hospital, e a gente, sem ter como avisar, que a vizinha lá, muito amiga da gente, ficou ligando para as pessoas, para avisar que a gente estava indo no hospital com ele. Ali, quando a gente chegou perto de um posto ali, em um certo local, eu percebi que ele deu uma respirada bem profunda. Só que a gente não achava que poderia ter acontecido nada, ele estava só desmaiado. A gente chegou no hospital, ele demorou um pouco para atender ali, para entrar com ele, a gente falando que ele estava passando mal, não tinha condição, pedindo uma cadeira para colocar ele, uma maca, alguma coisa, né? E eles nada de me atender. Eu ali fui lá na emergência ali, pedindo já com o documento dele, algumas coisas que eu pude pegar. Aliás, não, eu me engano, eu não levei foi nada, que eu era na casa da minha filha. A gente foi do jeito que tava mesmo. E ali naquele momento, aí o meu filho gritou lá no meio do hospital, gente, pelo amor de Deus, o meu pai tá aqui morrendo, socorre meu pai e a mãe falando com você o tempo todo, e vocês não dão nem atenção. Aí ele gritou mesmo muito alto lá, e nessa hora meu filho tava sem camisa, mesmo só de calça, que a gente foi do jeito que tava. Ali eles levaram ele lá pra dentro e ficaram pra lá, a gente ficou fora.
Aí quando passou assim algumas horas assim, não uma hora não, demorou um tempo lá. Aí saiu uma pessoa lá na porta, o médico, aí ele perguntou quem é o acompanhante dele. Aí eu falei que era eu, o que é que você é dele? Aí eu falei, sou a esposa dele. Aí ele falou assim, infelizmente ele já chegou aqui em óbito. Aí eu, na hora assim, eu senti que eu não estava mais no chão. Para mim que eu subi do chão, parecia que eu não estava mais no meu corpo, eu sentia aquela coisa. Veio aquele impacto, aquela vontade de chorar e ao mesmo tempo estancou, parou. Aquilo ali parou, eu não conseguia chorar. Eu saí lá fora, que meu filho estava lá fora e o senhor do carro estava também esperando para saber notícia. E eu saí lá e aí eu falei pro meu filho, infelizmente, o médico disse que ele chegou em óbito. O meu filho colocou a mão na cabeça, ele deu um grito assim dentro daquele hospital e saiu correndo desesperado. Ali naquele momento já foi avisado para as pessoas que ele tinha falecido ali. Eu saí ali fora daquele hospital, olhei para o céu. E olhei para o céu e falei para Jesus assim, Jesus, a dor que eu estou sentindo é muito grande. Mas eu lhe peço, me dê forças e fortaleça, me ajude. Eu preciso que o Senhor me dê força, porque esse momento para mim é muito difícil. E eu falei para Deus, meu Deus, eu só te agradeço uma coisa. O que eu prometi, eu cumpri. Eu fui fiel até o último dia. Eu prometi para o Senhor que o Senhor me fizesse aparecer alguém que quisesse, naquele lugar que eu morava, aquele lixo que eu era, uma pessoa me tirasse daquele lugar, mesmo que fosse uma pessoa mais velha que eu ia ser fiel a ele até o último dia, ou ia honrar a minha palavra, porque eu não queria mais aquela vida. Então eu agradeci a Deus, meu Deus, eu te agradeço muito mesmo, porque eu consegui. Eu fui fiel até o último dia, eu não fiz em nenhum momento, diante de todas as lutas que eu passei, as dificuldades, eu não fui uma pessoa falsa, eu não traí meu esposo, eu não enganei ele, eu fui fiel até o fim. Então ali eu agradeci a Deus do lado de fora, apesar da dor que eu estava sentindo. Ali o corpo dele ficou ali no hospital e eu tive que ir em casa pegar a documentação dele. Eu fui e quando eu cheguei lá, meu filho já tinha saído correndo na frente e lá ele veio gritando. Ele correu do centro da cidade até nesse bairro, correndo a pé, e chegou gritando no bairro, lá na casa da vizinha, dizendo para as irmãs dele que o pai dele tinha morrido. Meu pai morreu. E ali uma pessoa foi buscar a Carol na casa da sogra dela, que lá eles estavam morando bem próximo, lá na casa, era na casa da sogra mesmo, lá do lado. Então eles foram buscar ela. Aí foi a obreira, foi lá buscar ela, né? E ela achando que era para ir no hospital, que ele estava passando mal. Mas aí quando ela chegou, foi que ela recebeu a notícia que ele já tinha falecido. A minha filha Scarlett estava por supermercado fazendo compra e as pessoas ligando e ela nem atendeu, porque ela pensava que não era nada importante. Mas aí quando ela ficou sabendo, foi direto pro Balso do Urgente, que é nesse lugar que ele faleceu, foi no Balso do Urgente. Aí ela entrou lá me procurando e caçando o corpo. Aí perguntou para eles, pelo pai dela. Aí disse, não, a única pessoa que chegou aqui foi o senhor que faleceu. Aí disse, não, mas meu pai, ninguém me falou que ele tinha falecido. Aí ela entrou para procurar ele lá para dentro. E quando ele entrou no quarto, ele tava lá, deitado, já falecido. Ela disse que foi difícil, mas ela olhou pro semblante dele e viu um semblante alegre, feliz. Ela não viu um semblante rancoroso, triste, não. Viu assim a diferença no rosto dele. E ali eu fui organizar a documentação, tive que voltar para levar lá, porque eu tinha que levar o corpo, né, para preparar tudo. E a gente veio para casa, depois que deixou o corpo dele lá, deu entrada em todos os papéis lá que era preciso, a funerária, né? E a gente voltou para casa. Ali a gente foi avisar para os meus filhos, meu filho Júnior em São Paulo, minha filha Esther que estava na obra, né, em alguma outra cidade. E ali foi difícil para a gente dar aquela notícia, foram os meninos mesmo que deram a notícia para eles. E a gente foi preparar o corpo de acordo com o que desse para esperar o Júnior vir em São Paulo. Que fazia muito tempo que o Júnior não tinha vindo ver o pai dele, nem via, sempre conversava. Mas ele fazia tempo que não vinha aqui no Maranhão. E ali ele tinha que vir de avião. E a gente teve que aguardar, ele chegou já quase no horário mesmo de levar para o cemitério. Porque ali foi uma noite difícil naquela noite, ali aquele outro dia, até esperar a chegada de cada um dos filhos para aguentar, né? Esperar ali foi difícil, também o corpo aguentou, foi tudo preparado. E ali foi um dia muito difícil para minha família, para todos nós, avisar para todo mundo da família. E quando foi feito o sepultamento dele, depois que o Júnior chegou, mais a Stephanie. E ali foi uma dor muito grande, uma partida, mas ao mesmo tempo a gente ficou feliz, porque a gente sabia que ele tinha sido salvo, eu tinha certeza ali, eu não consegui chorar, porque eu não choro quando alguém falece.
Eu não sei o que acontece comigo, porque não é porque eu seja ingrato ou um coração de pedra, não, mas é porque é como se eu vou chorar e na hora parece que algo estanca, para ali. Eu fico só com um aperto no meu coração muito grande. E ali foi feito o enterro dele, o sepultamento, e aí todo mundo veio para casa. Meu filho Júnior demorou um mês aqui comigo, porque ele não quis voltar logo para me deixar só. E ali a minha filha Carol decidiu vir morar comigo, uns tempos ali, comigo, para mim não ficar sozinha na casa, porque foi muito difícil para mim. E ali o meu filho David, ele não morava ali comigo, mas ele estava passando uns dias ali com a gente. E ali aquela situação não foi fácil não, foi um momento muito difícil, só que ele faleceu naquela quarta-feira, mas no domingo eu estava na igreja. Eu tinha meu propósito com Deus, eu continuei a minha caminhada da fé. Não é porque meu esposo faleceu que eu ia desistir não, ali foi que eu fui perseverar mais, porque ali eu tinha que buscar mais ainda pela minha vida espiritual, buscar mais o Espírito Santo, permanecer na fé, buscando, invocando o nome de Deus todos os dias. Apesar de tudo que tinha acontecido, eu não poderia desistir da minha fé, desistir de Jesus, porque eu também tinha minha alma. E também eu tenho meus filhos, tudinho, que precisavam de mim. Mesmo cada um já vivendo a sua vida independente, mas eles precisavam, né? E ali foi difícil, depois que o Júnior foi embora, ele foi embora, a Esté também foi embora, fiquei eu com as outras meninas. Mas a minha filha foi morar ali comigo, pra mim não ficar só. Ela já tinha uma criança, já tinha nascido, a minha filha Carol, já tinha a filhinha dela. E ela foi morar comigo uns tempos ali naquela casa, para mim não ficar sozinha. E a gente continuou indo para a igreja, buscando Jesus, na fé, todo mundo perseverando, a família toda, a gente continuou aquela mesma luta. E ali passou um tempo, ali depois de algum tempo depois, muito tempo, que aconteceu muita coisa terrível mesmo com meu filho David, que eu não vou falar aqui agora nesses vídeos, agora nesses próximos dias, sobre o que aconteceu com meu filho David. Mas aí ele foi embora para São Paulo, para ficar por lá mesmo, para trabalhar por lá. E eu fiquei ali. E naquele período aconteceu muita coisa. Logo, algum tempo depois, aconteceu que a minha mãe passou muito mal, ficou doente. Ela teve um problema gravíssimo na cabeça, uma dor de cabeça muito forte, onde a minha mãe veio a ser internada. Porque ela estava sangrando dentro do cérebro dela e ali fez uma cirurgia onde pegou 40 pontos. Já fazia algum tempo que depois que meu esposo faleceu. E ali meus irmãos cobrando de mim a minha presença naquela cidade para me ajudar a cuidar da minha mãe. E eu falei para eles, eu disse, meus irmãos, eu não estou em condição física para me cuidar da minha mãe, porque eu tinha passado 1 ano e 7 meses cuidando do meu esposo. Ele naquela situação, durante muito tempo eu fiquei cuidando dele, eu não dormia, eu não me cuidava direito, eu me sentia muito fraca fisicamente, por conta de passar 1 ano e 7 meses, eu cuidava do meu esposo como se cuidasse de um filho, então eu tinha que dar conta de tudo aquilo e cuidar dele. Eu não estava me sentindo bem fisicamente para ir cuidar da minha mãe. E ali a minha mãe fez a cirurgia, ela ficou praticamente como uma morta, ela não dava sinal de vida. Ela estava entre a vida e a morte, meus irmãos tudo cobrando de mim, dizendo, minha irmã, só falta você que todos os nossos irmãos já vieram, a nossa mãe pode não passar dessa, a gente não está com tanta esperança. Aí eu ia no jejum das causas impossíveis nessa época, e eu fui lá, fiz um voto pela minha mãe, que eu sempre aprendi que isso que era bom. Eu fiz uma oração, eu falei para Deus assim, Senhor Jesus, eu vou lhe fazer um pedido, visita a minha mãe, faz por ela o que eu não vou poder fazer. E por mais que eu vá lá cuidar da minha mãe, o que ela precisa eu não posso fazer. Então eu peço pro Senhor, faz por ela que eu não estou em condição nenhuma de cuidar dela, nenhum sentido, não estou mesmo. Ali, ela, depois que passou uns dias, minha mãe voltou ao normal, assim, começou a abrir os olhos, assim, ainda um pouco meio tonta, sem conhecer ninguém. Mas aí depois a minha mãe ficou até bem. Meus irmãos levaram ela para São Paulo, ela já estava andando normal, sendo bem cuidada. E ali ela passou por aquela dificuldade, mas Deus foi bom com ela. E ali eu fiquei, naquela luta muito grande, uma dificuldade terrível que eu estava enfrentando em relação ao meu filho David. E essa luta foi muito ruim para mim, porque algum tempo depois de muito tempo, meu filho estava em São Paulo, eu não sei o que aconteceu, e também eu não vou falar sobre isso, eu sei que meu filho foi preso em São Paulo. Ali eu recebi aquela notícia, para mim foi tão difícil, porque ele ficou bastante tempo preso e eu não estava em condição sequer nem de viajar para ir lá.
E eu fiquei sem poder visitar ele. E ali era muita coisa para mim, mas ali eu estava buscando, ali eu investi toda a minha força na fé. Eu comecei a jejuar muito, eu comecei a fazer jejum. Muito jejum mesmo, eu jejuava sim, porque eu precisava jejuar para me fortalecer, para me dar força, para me permanecer, nunca desistir, não olhar para o que estava acontecendo, confiar mais em Deus. Ali eu orava, eu buscava, eu coloquei muita minha força mesmo nesse período, porque foi muita coisa. Aí por conta de tudo isso, ainda que aconteceu, aí eu fui colocada na justiça para me pagar uma certa quantidade de alguma coisa lá, que era preciso eu fazer, e eu pensei, meu Deus, é agora. Eu tinha que fazer aquilo ali. Eu não vou falar sobre esse assunto. Por qual motivo eu fui colocado na justiça? Por conta que eu tinha que fazer alguma coisa e ali eu obedeci aquilo. E eu não estava em condição nenhuma naquela época de fazer nada, porque eu não fiquei com dinheiro para nada, eu não tinha dinheiro. Aí eu fiquei recebendo a pensão que foi passada para mim por morte do meu esposo. E eu ainda pagando algumas coisas que precisava. Eu tive que deixar de pagar para honrar aquilo ali, por conta eu fui botado na justiça. E ali eu fui para cima daquilo ali. Nessa época, eu fiquei muito mal mesmo. Fiquei tão mal, assim, triste, angustiada, diante de tudo aquilo. Eu comecei a falar muito com Deus. Ali eu fiz um propósito de jejuar 21 dias e ler o livro de Daniel. Ali foi onde eu vi o que Daniel fazia. Ele orava, se vestia de pano de saco, ele buscava a Deus 3 vezes por dia em oração. Ali eu decidi fazer aquele jejum, orando, clamando a Deus, buscando, colocando toda a minha força para Deus fortalecer e deixar meu coração chujar. Porque tudo que eu tinha, mais importante é a minha vida, minha alma, minha salvação. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de honrar a palavra, honrar os compromissos. Mesmo onde eu vivia nas vidas das formas erradas no passado, eu fui uma pessoa que gostei de ser justa e honrar os compromissos, cumprir. Muitas vezes eu estava enfrentando muita luta de conseguir fazer certas coisas que eu não estava tendo condições de fazer. Ali eu cumpri com aquilo que a justiça passou para mim. Eu honrei, fui fiel. Aí chegou o dia da audiência, onde foi esclarecido todos os fatos. E de fato eu não tinha aquela culpa, eu não estava sendo injusta ali naquele período. Não estava sendo uma pessoa cruel, não era ele, não era. Ali foi esclarecido diante da juíza, o advogado e tudo, que aquilo ali eu não estava. O que estava acontecendo, eu não tinha culpa, eu não estava deixando de fazer aquilo porque eu era uma pessoa má e injusta, não. Era porque eu não estava em condições nenhuma mesmo para fazer. Mas a minha vontade era de obedecer aquilo ali, fazer o certo. Sempre eu pensei, e sempre eu penso todos os dias, fazer o melhor pela minha família e por todos eles, que for preciso, porque é o que é certo, né? A gente tem que fazer o que é certo. Tem coisa que agora eu não vou poder falar, porque ainda não chegou a hora de eu falar sobre essa situação, que eu ainda vou ter coisas que eu vou falar, esclarecer melhor certo tipo de situação, e tem coisas que às vezes você não vai poder até falar, né? Mas ali chegou um período que eu decidi ir em São Paulo, porque já fazia tempo que meu filho estava preso e eu sentia a necessidade de eu entrar dentro do presídio e falar de Jesus para meu filho. Foi eu, minha filha Kate, minha filha Scarlett, a gente foi para São Paulo e lá eu fiquei. Foi o meu neto também, foi um neto meu, 2 netos comigo. Aonde minhas 2 filhas voltaram e ficou eu com esse meu neto lá. E lá eu fiquei. Eu ia todo sábado pro jejum das causas impossíveis, mas o meu filho Júnior, e levava o meu neto. Aí quando terminava ali, o jejum, a gente deixava ele na casa de algum parente e a gente ia pro presídio. A gente sempre no sábado ia almoçar com o David no presídio. E ali eu fui a primeira vez, fui a segunda vez, não aconteceu nada. Eu tirei toda a documentação, tudo que era preciso, porque a vontade que a gente sempre tinha, o Júnior já estava indo visitar ele no presídio, mas nem todo sábado ele ia. Aí quando eu cheguei lá, a gente tomou a decisão todo sábado de almoçar com ele lá no presídio. A gente levava a alimentação, levava aquilo, tudo que ele era preciso ser levado para lá. E ali eu fui. Aí chegou um dia que quando eu entrei no presídio, já estava lá dentro, a gente tinha passado por várias revistas que passam, a gente passa em vários lugares onde a gente vai sendo revistado, ali o que a gente tá levando alguma coisa, né, tudo a gente tem que olhar, a gente não leva nada lá. E eu passei naquele que senta na cadeira, não acusou nada. Quando eu passei no outro lá, aí disse que eu tinha alguma coisa escondida dentro de mim. Ali eles me tiraram daquela fila naquele dia, foi um dia triste para mim. Eu fiquei tão revoltada porque eu disseram que eu tinha uma coisa escondida em mim. Eu digo, o que é que eu escondi dentro de mim? Eu falei com ele ali, eu já era uma cristã, eu já era uma evangelista, uma serva de Deus. E eu estava indo dentro desse presídio para me levar uma palavra, uma mensagem de Deus para o meu filho ali, que eu queria ele salvo, liberto daquele sofrimento, eu queria que ele se convertesse. E ali eles me tiraram da fila e aquele tanto de gente olhou para mim ali, numa fila enorme, no presídio de Belém. Eu ser tirado da fila para ir ter que me despir
Ali eu senti como se eu tivesse parido meu filho naquele dia, porque eu tive que tirar minha roupa e eles foram me examinar para ver se eu tinha aquela coisa que disse que tinha ali escondido. Eu fiquei, meu Deus, o que eu escondi? Como? Eu não saí do Maranhão, do fim do mundo, para vir no presídio aqui no Belém 1, em São Paulo, trazendo uma coisa errada para destruir meu filho. Se o meu sonho é ele se converter, nascer de Deus, ele ter Jesus dentro dele. E ali eu na hora eu não chorei, eu fiquei tão revoltada. Eu falei para ele, gente, eu vou fazer questão, quando eu sair daqui eu vou no médico, eu vou fazer um exame, porque eu quero saber o que está errado dentro de mim, porque eu não tenho nada aqui. E eles foram me fazer aquele exame. Eu tive que tirar minha roupa toda para eles fazerem um exame em mim, onde eles viram que eu não tinha nada. Ali eu fui forte, naquela hora eu não chorei. Eu fiquei clamando a Deus em espírito ali. Meu Deus do céu, me ajuda, me dê força. O Júnior já estava lá dentro. Fazia a hora que ele tinha entrado na frente com o almoço lá, esperando para mim entrar para nós almoçar os três juntos. E eu sem conseguir chegar lá, com muito tempo que me despacharam. Eu passei lá em tudo que é lugar, onde você passa em tantas portas, em tantas revistas ali. Cada hora você passa em um lugar diferente, que eu presidi Belém não é muito grande. Aí quando eu entrei lá na sala, eu queria não chorar, mas eu não consegui. Quando eu entrei ali, o meu filho veio ao meu encontro, eu já fui chorando, desesperada. E eles, o que foi, mãe, que aconteceu? Meu outro filho também, que já estava lá. Eu tô tanta hora, mãe, te esperando aqui, o que foi que aconteceu? E eu fui falar. Ali na hora, o David chamou alguém ali dentro do presídio mesmo, porque ali é uma área bem grande onde eles ficam, onde ali vai os visitantes e todos os presos estão ali naquela área, bem grandona mesmo, uma área tão grande. Eu nunca vi tanto preso como eu vi nesse dia lá. Eles tudo ali sentados com a família, alguns que não tinham família, eles ficavam indo lá no final e voltavam, andando para lá e para cá o tempo todo. Se chovesse era na chuva, se era no sol, e voltava para lá e para cá. Ali o meu filho falou com essa pessoa ligou lá pro diretor do presídio lá, diretor, alguma coisa assim, para reclamar, né? A mãe do Maranhão entrou aqui no presídio, veio do Maranhão para ver o filho, e ela foi tirada da fila como se tivesse uma criminosa. Foi ali revistada injustamente. Ali foi terrível demais aquele dia. Então ele quando terminou ali, a gente quase nem comeu naquele dia, a gente nem se alimentou direito, porque a revolta foi muito grande, foi uma revolta tão grande ali naquele dia. E eu falei com meu filho, eu passei a fé para ele mesmo assim, não fica preocupado comigo não, isso sempre vai acontecer, a injustiça, entendeu? Mas eu tô aqui em nome do Senhor Jesus, fui levar a palavra, o Júnior também falou de Jesus, a gente evangelizou ele, fica tranquilo, não se preocupa, só confia em Deus, obedece, não faça nada de errado mais aqui dentro, fique na fé, né? O que a gente tá vindo aqui para trazer Jesus até você, falar do Senhor Jesus para você. Ali eu voltei para casa daquele dia. Eu voltei ali, quando eu cheguei lá, já tinha uma pessoa que era o diretor lá, aquela pessoa me procurou e disse, olha, você tá com a passagem liberada aqui, nunca mais isso vai acontecer com você. Você pode ficar tranquila, pode entrar sossegado, não vai nunca mais acontecer. Eu digo, porque eu não fiz nada, mas eu vou fazer questão de fazer exame, eu vou passar no médico para me fazer uma ultrassom, alguma coisa, mas eu quero saber o que tá errado de mim, porque eu tenho certeza que eu nunca fiz nada de errado e não vou trazer maldição para um filho. Eu tô aqui para salvar o meu filho e não para trazer o que é errado para ele. Aí a gente foi embora para casa, né? Naquele dia eu fiquei muito revoltada, eu fiz um propósito com Deus. Aquela semana todinha eu jejuei, revoltada. Meu Deus, eu quero justiça. Quem foi a pessoa que fez essa perversidade comigo? Eu quero justiça do Senhor. Eu digo, no sábado eu vou fazer um voto com o Senhor, meu Pai. Eu vou primeiro pro jejum, como eu ia todos os sábados, no jejum das causas impossíveis. Eu fiz um voto com Deus, eu fui pro altar. Meu Deus, eu quero justiça. Se ali dentro tiver alguma coisa errada, se for uma armadilha pra cima de mim, alguma injustiça, eu quero o resultado do meu jejum. Eu jejuei a semana todinha, quase eu não me alimentei, mas foi jejum forte, lendo a Bíblia, meditando, invocando Deus, clamando, era de noite, era de dia, era toda hora. Eu vivi aquela semana num jejum tão forte. E quando eu voltei no presídio, no sábado, eu fiquei sabendo que tinha sido 3 agentes lá presos, porque ela estava facilitando a entrada de droga. Uma mulher entrava com as drogas e eles passavam ela ali dentro. Ela não estava mais lá nesse dia. Quando eu voltei lá, só tinha os homens, agente homem. Aquelas mulheres, a gente não estava mais lá, onde elas foram presas, porque uma mulher entrou levando droga escondida lá dentro dela e ali foi descoberto. Então a mulher entregou as agentes que facilitavam ali para elas aquela entrada de droga ali para dentro do presídio que eles estavam fazendo. Eu vi o comentário do povo conversando, aquelas mulheres dizendo, tudo comentando ali na fila, falando, e eu ali ouvindo aquela história.
e muito revoltada. Eu disse, obrigada, meu Deus, porque a justiça foi feita. Eu não estou desejando mal para ninguém, mas eu fui injustiçada. Eu fui injustiçada nesse dia, mas Deus, Ele é fiel. Eu não desisti de voltar do presídio, eu continuei indo no jejum, fazendo todos os meus votos com Deus. E todo sábado eu ia almoçar dentro do presídio, junto com meu filho, até quando ele completou o tempo dele lá, até quando ele completou o tempo lá, e aí eu vim embora para o Maranhão. Eu vim embora, ele foi mudado de um presídio para outro, para Franco da Rocha. Ele foi lá para outro presídio, que de lá ele ia sair liberado, ia chegar o tempo, né? Ele teve as saidinhas e tudo, e eu vim para o Maranhão. E graças a Deus que eu permaneci na fé, mas nunca desisti. Continuei na oração por mim, pelo meu filho e pela minha família. É isso que eu aprendi que eu tenho que fazer, e até o último dia.